Olá, gente. Bom dia. Esse pequeno vídeo é mais para falar de um detalhe que me parece muito importante, que é a questão de timbre, uma propriedade do som muito especial, que é propriedade do corpo que vibra fazendo som. Timbre é uma das propriedades fundamentais para a gente entender como se toca também o sopro, né? Nesse caso, hoje aqui estou com o sax tenor. O que é interessante do timbre é que, nesse caso dos sopros, há uma questão fundamental que é o tipo de instrumento que a gente usa, né? O tipo de configuração de placa que um instrumento tem em termos de vibração, e depois, como algo mais complexo, um fator bastante complexo, seria a questão de que nós estamos usando aqui, ou seja, o que? A nossa boquilha, certo? Isso vai ser muito interessante porque também vai ter outra componente muito importante, que vai ser o tipo de braçadeira que a gente usa na boquilha e, finalmente, a palheta, o tipo, a marca, a dureza da palheta. Tudo isso faz uma questão bastante complexa, que vai ser o que a gente chama do timbre final do instrumento. Então, todo esse conjunto de coisas é que fazem o timbre do instrumento. Obviamente que depois a gente tem que ter uma referência de timbre a ponto de que a gente toca e chega com toda a parte orgânica para fazer o timbre do instrumento. E isso é uma coisa fundamental, né? Isso é um estudo bem avançado, requer de muito ajuste, requer de muita atenção no que a gente está tocando e também, obviamente, de algumas referências. O que eu vou mostrar aqui, por exemplo, tocando com a mesma palheta, como muda esse timbre a partir do som da boquilha. Esse que é um ponto importante. Eu ajeito minha boquilha, minha palheta aqui, alinho direitinho aqui, fecho. Há muitos detalhes, essa distância também, o ponto onde a gente está colocando a palheta. Mas basicamente, para sentir essa diferença de timbre, vamos ouvir. Por exemplo, com essa boquilha, que é de uma marca bem famosa, um modelo dessa boquilha, esse conjunto fica com um timbre, esse timbre. Agora eu coloco uma boquilha da mesma marca, só que em outra configuração, uma boquilha de metal, certo? Que vai ter outro timbre diferente. Faço o mesmo procedimento, alinho bem, coloco minha braçadeira e agora vamos ver o resultado, como é diferente, né? Outro timbre, mais reforço nas frequências agudas, né? Que isso também faz parte do timbre, né? Um reforço de frequência. Por quê? Por causa do metal, do tipo de braçadeira que a gente está usando. E volto a falar, usando a mesma palheta. E para vocês entenderem, vou usar uma terceira boquilha, que também eu uso frequentemente todas, né? Vou trocando de acordo com o trabalho que eu vou fazer. Vou pegar uma outra boquilha, um pouco diferente também, outra marca de boquilha, outro desenho, alinho, outra braçadeira. Reparem que essa é uma outra braçadeira, muito diferente das outras. Vou alinhar um pouquinho melhor aqui. E vamos lá.
outra coisa, né? Completamente diferente. Todos esses detalhes a gente tem que levar em consideração, porque é o que finalmente a gente vai usar para tocar e vai realmente consagrar como uma questão própria. O timbre é uma questão subjetiva, aliás, perdão, também é objetiva porque a gente localiza onde ele está, ou o que a gente quer a partir de todo o conjunto. Como eu falei, existe um conjunto, isso aqui é complexo, essa questão de timbre, e precisa de um estudo bastante ostensivo no sentido de buscar. As palhetas também fazem, finalmente, uma diferença muito grande, porque dependendo da marca que a gente usa, vai ter um som muito diferente. Por quê? Por causa das fibras, de como elas estão cortadas, de que maneira elas, em realidade, estão feitas, os cortes delas, essa ideia de dureza também. E a gente também pode mexer nelas, né? Porque também pode haver um ajuste da palheta a partir de como a gente mexe com elas, né? Então, eu vou produzir alguns outros vídeos sobre timbre, talvez também no alto, para a gente pensar um pouco sobre esse conceito que é extremamente importante, me parece. Tá bom? Ok. Obrigado.